Olá, bom dia. São exatamente 5 horas e 45 minutos. Nós estamos na Via Norte. Você avista aqui, uma visão para você poder ter a noção da extensão dessa via e como é bonita, né? Muita natureza. Veja bem, eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, a mais um passeio. É isso mesmo, pela cidade de São José dos Campos, para a gente bater aquele papo gostoso, falando a respeito do reino de Deus, a respeito de Jesus, que provou o seu amor por cada um de nós, morrendo na cruz. Se você pegar a história da humanidade, você não encontrará um homem que fez tamanho sacrifício. Isso tudo é relatado, isso tudo está escrito. Realmente toda a pujança, a grandiosidade do seu amor por nós. Ele se entregou por nós na cruz. Nenhuma outra pessoa, nós podemos pegar as melhores celebridades da história da humanidade, jamais alguma fez tamanho sacrifício. É claro, nós sabemos que há toda uma dimensão, porque você imagina só, podemos ter uma pequena noção a respeito do tamanho de Deus dentro da nossa pobreza, dentro da nossa limitação, né? Um abraço para a Sônia nos assistindo. Deus abençoe você, Sônia. Te vi aqui. Você e a Simone, todos aí na sua casa. Então, como estávamos falando, né, meu amigo, minha amiga, você imagina a grandiosidade de Deus. Hoje podemos ter uma pequena noção disso devido aos avanços da ciência, através desses elementos que eles mandam para o espaço para sondar os planetas. Então a gente vê realmente a grandiosidade de Deus em relação a cada um de nós. Aí você imagina, meu amigo, minha amiga, de repente vem dessa dimensão tão grandiosa alguém que se coloca no meio de nós, ou seja, vamos dizer que a Terra seja uma bolinha de gude no universo. Eu acredito que seja menos que isso, muito menos. Talvez até um cisco, né? Até um grão de areia seja o planeta Terra diante de uma natureza imensa que existe. Olha que bonito ali. Acho que eu vou até atravessar a rua aqui, que ali tem umas flores bonitas. Elas são roxas, né? Que mostra o toque suave da beleza da natureza, meu amigo. Aviso para você ver, olha só. Coisa linda, né? Esse roxo fica um contraste tão lindo. Vou pegar aqui de fundo, ó. Aqui, acho que dá para você ver, né? Esse roxo dá um contraste tão lindo, tão belo, diante da natureza. E na verdade, meu amigo, nós precisamos apreciar isso, né? Enxergarmos toda essa beleza. Olha só, você está caminhando e ao meu lado você vai vendo esse roxo aqui. São as cores, né, naturais, sem a intervenção humana. O verde, o roxo, o vermelho. Olha que lindo. Bonito, né? Pois é. É o nosso papai que fez isso para nós. Então você imagina, meu amigo, a grandeza de Deus diante da nossa pequenez. E de repente, é o que diz a Escritura lá na carta de São Paulo aos Filipenses, que ele deixou a sua condição divina e se assemelhou ao homem, né? E para isso acontecer, meu amigo, minha amiga, foi preciso, até os grandes estudiosos, né? Os orientais, eles vão falar justamente dessa transição. Como que um Deus tão infinito, como que alguém tão grande pôde habitar no meio de tanta pequenez. Aquele que criou o universo está dentro de um grão de areia
igual aos moradores do Grão de Areia e ainda com uma missão de ser um instrumento, uma ponte, um canal para mostrar que Deus é muito mais do que aquilo que os que estão morando no Grão de Areia apresentaram, porque até então, meu amigo, minha amiga, nós tínhamos um conceito de Deus muito louco, muito doido. Um Deus que vai lá e mata, né? A gente vê isso no Antigo Testamento, que vai lá e destrói, mata criança, permite, né, a matança de crianças, permite a matança de inocentes. É a figura, e só aqueles que são os escolhidos estão isentos disso. Há uma contradição aí muito grande. Então, ou seja, Jesus veio aperfeiçoar a lei. Ele veio dar um sentido novo. Porque, meu amigo, minha amiga, falar de Deus não temos. Olha o tamanho nosso. Como é que alguém que mora num grão de areia vai poder falar daquele que criou o universo? Então, é muita desproporção de nós queremos. Então a gente aproxima, a gente fala assim, muito pequeno, de forma muito pequena, mas falamos de Deus, falamos do amor. Então a melhor maneira de nós descrevermos a grandeza de Deus, meu amigo, minha amiga, está em a gente observar como que foi a vida de Jesus. O que ele deixou para nós? Ele veio de uma dimensão grandiosa. E como falávamos há pouco, você imagina só, para ele, dizem que para ele se fazer homem, Jesus, ele precisou, na sua grandeza, assumir vários estados, né? Vários estados. A sua grandeza, ele veio descendo até se tornar homem. Então você imagina, inclusive a palavra de Deus fala que isso foi até uma, vamos dizer assim, uma humilhação, né? A pessoa, poxa, está num patamar gigante, infinito, e de repente ela está numa dimensão assim tão pequena, não é? Tão mínima como é a nossa dimensão. Então, diante disso, nós podemos ter um quadro, meu amigo, da grandeza de Deus, da nossa pequenez e do preço, do amor de Jesus, do que Ele fez por nós, dando a sua vida em resgate para cada um de nós. Porque aquilo que havia acontecido, nós não sabemos de que forma foi, aproximamos através de parábolas que lemos, de aquilo que nós estudamos. Houve, de alguma maneira, uma desobediência por parte daqueles que Deus tinha criado. Houve uma desobediência. Nós não sabemos como foi. Lá no livro de Gênesis é descrito que Adão comeu a maçã, mas aquilo é figurado, na verdade. É uma expressão para poder mostrar justamente esse desvio, essa desobediência que houve por parte dos primeiros seres humanos e que nos levou a um limite. Porque nós somos limitados, nós ficamos doentes, a gente morre, nós não temos essa qualidade dentro da nossa natureza. Sabemos que passamos por esse mundo, o máximo que nós iremos alcançar aqui é uns 120 anos. Eu estou quase chegando à metade, né? Estou com 53. Então, ou seja, meu amigo, minha amiga, diante desse quadro, nós começamos a observar que nós precisamos nos voltar para o interior e entrarmos numa séria meditação. Uma séria meditação, porque nós não somos só dessa vida. Nós estamos aqui nesse mundo como o único mundo
não teve nenhum antes, não vai ter nenhum depois. Não, essa vida nossa não é eterna. A sua vida, a minha vida, a nossa vida, ela não é eterna. Nós passamos por aqui. E se passamos por aqui, nós precisamos, de alguma forma, nos abrir a uma dimensão mais profunda com relação ao nosso jeito de viver. Nós não podemos viver assim, sabe? Vivendo. Não, temos que ter todo um planejamento, uma metodologia, uma interiorização, uma sensibilidade, compreendermos a nossa missão nesse mundo. Mas por que eu preciso fazer isso? Para me ser feliz. Porque se eu tiver voltado só para o lado externo, só para o lado da matéria, só para a parte humana, vamos ser bem mais claros, né? Nós teremos em nós vazios. E esses vazios, eles estão em nós. E se nós não preenchermos esses vazios, com aquilo que é eterno, com aquilo que é espiritual, com aquilo que realmente é uma dimensão para nós, nós estaremos nesse mundo insatisfeitos. Você pode ser casado com a moça mais bonita do mundo, mas você por dentro terá vazio. Você pode ter todo o dinheiro. Por que você acha, meu amigo, minha amiga, que aqueles que estão no poder, que têm muito dinheiro, eles não conseguem saborear o dinheiro que têm, mas eles precisam estar cada vez mais buscando mais dinheiro. Às vezes a pessoa está lá, a gente vê na televisão, né? Já está com seus 70 e poucos anos, já está velho, caboclo. Tem alguns até que está até doente, mas estão lá no poder. Estão querendo mais. Estão querendo. Por quê? Porque eles estão num círculo vicioso, alimentando e anestesiando o seu interior. Por quê? Porque existem vazios. A pessoa, ela depende de um novo carro, vou dar um exemplo, né? Para ela poder manter aquele estado de felicidade dela. E para ela ter um novo carro, ela precisa se envolver em negociações para que ela tenha condição financeira de ter aquele carro. Por que você acha que essas pessoas que desviam dinheiro, eles não têm limites? Às vezes a pessoa tem no banco bilhões. Bilhões, gente. Nós estamos falando aqui de milhões, né? Bilhões. As pessoas têm bilhões, mas elas estão ali focadas nisso, vivendo disso. Elas não desfrutam. Se você perguntar para uma pessoa que tem bilhões, se ela conhece o olhar do filho dela, o olhar da filha dela, ela vai falar para você que não conhece. Porque ela não tem tempo para prestar atenção no seu filho, na sua filha. Ela não tem tempo para ela poder olhar para o céu, ver essa beleza, como nós vimos há pouco aqui, a natureza. As pessoas não têm tempo, elas estão focadas só na matéria, só no dinheiro, só no poder, só no ter. E depois passam por esse mundo sem viver essa beleza. Passam por aqui e se tornam satisfeitos. O dinheiro traz felicidade? Olha, o dinheiro, no momento, ele traz uma felicidade externa, mas ela não é completa. Porque o completo é o interior. É o seu interior que tem que estar feliz, meu amigo. Não é o externo. É claro, se o seu interior estiver feliz e você tiver uma vida externa de felicidade, é claro, você vai saborear muito mais. Será muito mais belo, muito mais maravilhoso. Mas não depende. Porque tem pessoas que não são milionárias, não são ricas, e elas têm felicidade. Por quê? Porque o principal é o interior. É claro que o externo ajuda, mas o principal é o interior. E as pessoas estão voltadas hoje, que nem, por exemplo, veja bem, o carro, né? Nós vemos aqui os carros, né? É carro passando para lá, né? Carro passando para cá.
e eu estou a pé, caminhando. Eu já pude ver a cor, meu amigo, eu até te mostrei a cor daquelas flores, aquele roxo lindo, que trouxe para mim uma visão diferente, sabe? Eu estou tendo a oportunidade aqui de olhar o verde, a natureza. Agora quem está dentro de um carro, o caboclo não está prestando atenção em nada disso. Se ele prestar atenção na natureza, ele bate o carro. Se ele olhar as flores, ele bate o carro. Por quê? Porque ele está preso ali, condicionado àquilo. Ele não anda, ele não passeia. Você já encontrou com alguém milionário passeando? Né? É raro você ver. Eles estão focados numa outra dimensão, no outro mundo, no outro estado. Só que um dia vão para um dos cemitérios do país que eles moram. Eu e você, meu amigo, um dia vamos estar debaixo da terra. Os bichos vão estar comendo a gente. Vai sobrar o quê? Nossa alma. Nós iremos morrer de forma alguma. Para a parte física, sim. E eu vou contar um segredinho para você. Os orientais, eles falam que nós temos a vida também no psique. Sabe o que é isso? Não assusta não. Você já viu aquela pessoa que ela morre? Você já deve ter ouvido esse ditado, né? A pessoa morre e aí... Eu vou tentar contar um caso do vô de um amigo meu. O vô de um amigo meu, ele era muito corajoso. Isso é um caso verdadeiro. Ele era muito corajoso. E ele morava na roça, lá pro lado de Minas. E tinha uma casa ali que todos falavam que aquela casa era assombrada, né? Porque dava uma certa hora da noite, começava uma barulheira e uma voz gritava assim: vou cair, vou cair. Então os moradores iam para aquela casa morar. Eles não ficavam muito tempo não, acho que uma semana já mudava, porque o negócio era feio. Eu vou cair, aquela voz sozinha e aqueles estrondos no chão, olhava, não tinha ninguém. E esse vô desse amigo meu era muito corajoso e falou: eu vou lá nessa casa para saber o que está acontecendo lá. E aí ele foi lá para dormir na casa. Olha só, isso não é uma invenção, uma história verdadeira. Aí ele foi dormir nessa casa, chegou uma certa hora da noite, a barulheira e a voz: eu vou cair, eu vou cair. Aí ele era corajoso e falou assim: então caia que eu tô esperando. Né? Então caia que eu tô esperando. Aí apareceu para ele um homem. Esse homem apareceu para ele, ele falou com o homem: o que você está querendo? Ele falou assim: eu preciso da sua ajuda. Aí o vô desse meu amigo falou assim: mas então, tudo bem, o que você quer que eu te faça? Eu quero que você me acompanhe até no meio da mata. Aí ele, corajoso, falou: vamos lá. Aí ele foi lá e falou: eu quero que você cave aqui nesse buraco. Eu quero que você cave aqui. Aí ele cavou lá, tinha uma urna. E dentro daquela urna tinha moedas de prata. Aí aquele homem falou para ele assim: você pega metade dessa moeda e dá para aquela família. E explicou para ele a família. E a outra parte fica com você. É um presente meu para você. E depois daquele dia, ele jamais apareceu naquela casa. Aquela casa deixou de ser assombrada. Aí a dedução que nós trazemos, né? Entendemos? Aquele homem, ele já tinha morrido, sim, a sua alma, sim. Mas o seu psique ainda estava presente aqui. E ele precisava se desfragmentar. Só que para o psique dele desfragmentar, era preciso que os desapegos dele fossem eliminados. Eles precisavam se desapegar. Ele precisava se desapegar. E o psique desapega, aí ele se desfragmenta e pode então por fim a essa parte em nós. Aí você pergunta para mim: mas aonde você aprendeu isso, Zé Luiz? Isso são conhecimentos orientais. Se você estudar a história, não de forma acadêmica, mas clássica, você vai descobrir muita coisa. Eu estou me formando em história, né? Eu sempre falo isso para a pessoa entender que eu não estou falando coisa da minha cabeça.
São coisas que são documentadas, né? Tem escritos, tem testemunhos, tem experiências. Então o que acontece, meu amigo? Isso prova que nós não sabemos nada, que nós não entendemos nada, que somos muito limitados e que nós, seres humanos, precisamos nos voltar para a vida da alma, para a vida do espírito. Nós precisamos compreender que temos uma alma, que somos eternos e nos abrir a essa dimensão para assim podermos viver realmente nesse mundo e termos a felicidade. Termos a felicidade. Eu, por exemplo, agora estou num estado de felicidade. É tão bom conversar com você. Por quê? Porque eu estou cumprindo a minha missão. E qual é a minha missão? É ser uma placa. Tem uma placa aqui, ó, tá vendo? Vou mostrar pra você, ó. Essa placa tá dizendo assim, ó, 50 metros tem a sinalização ali. Ela está cumprindo a missão dela. Ela está orientando aqueles que caminham a continuar caminhando. E essa é a missão que nós temos, cada um na sua realidade, cada um no seu plano que Deus traçou. Nós temos que ser uma placa para indicar as pessoas para algum lugar. Essa é a nossa missão. Isso está dentro de nós. Se nós não cumprirmos a nossa missão, vai ficar um vazio. Mas um vazio da onde? Um vazio de uma missão que nos foi dada enquanto caminhamos por aqui. Aqui já tem outra placa, ó. Vou mostrar para você. Deu para ver, né? Olha lá. Tá dizendo o quê? Ciclista, fim da ciclovia. Então aqui já é outra placa, com um outro escrito, uma outra função, mas também está cumprindo a sua missão de ser placa. Então nós somos placas, meus irmãos. Nós somos placas. Nós não estamos nessa vida simplesmente para a gente ganhar dinheiro. Nós não estamos nessa vida simplesmente para que a gente possa realizar os nossos sonhos, os nossos desejos, né? Ou se não, educar os filhos, trabalhar, ficar velho, né? E depois morrer. Nós temos uma missão espiritual. E essa missão espiritual que nos é dada, está nela um dos ingredientes da nossa felicidade. Então por isso que eu posso falar para você, hoje eu sou feliz, eu estou cumprindo a minha missão, aquilo que está em mim, desde os 18 anos que eu fui chamado, hoje tenho 53, de ser uma placa, de levar a palavra de Deus, eu estou cumprindo, então hoje estou feliz. Veja bem, eu estou feliz dentro de mim. Agora é claro, eu vou tomar um café, ele será muito mais saboroso, né? Eu vou provar um pão de queijo, ele será muito mais gostoso. Eu vou comer uma broa de fubá, né? Que eu fujo do trigo, faz mal. O nosso trigo é modificado e estão causando muitas doenças. Não sei se você sabe disso, né? Então eu fujo do trigo, né? Então o fubá, o polvilho, são alimentos legais que é pra gente. Então, meu amigo, o que acontece? Veja bem. Deixa eu atravessar a rua aqui. Nós estamos caminhando, né? Estamos caminhando rumo à cidade, só que por outro caminho hoje, né? É isso mesmo. Então veja bem, meu amigo, minha amiga. Eu vou saborear. Às vezes a pessoa precisa comer um saco inteiro de pão de queijo para entender que comeu um. Sabe por quê? Porque o interior dela está todo desorganizado. Então ela come por ansiedade. É. Quando o interior da pessoa está desorganizado, meu amigo, barulho aqui tá mais, né? Mas tá na cidade, né? Quando o interior da pessoa está desorganizado, a pessoa ela come, mas ela não saboreia o que ela come, porque ela come para matar a sua ansiedade. Diferente você comer para matar a sua ansiedade e você comer porque você quer saborear um alimento. Então você precisa comer às vezes 10 vezes mais para o seu
para sua mente entender que você comeu o pão de queijo. Mas você comeu quanto? 10. E o outro comeu quanto? 1. Só que ele comeu 1 com a alma, né? A alma feliz, a alma contente, a alma realizada. Já o outro caboclo não, ele precisa comer 10 pão de queijo porque ele está ansioso. O interior dele está desequilibrado. Ele está focado só na matéria, olhando só o lado externo e vivendo assim. Um abraço para Luzinete. Um abraço, Luzinete. Deus abençoe você, sua família. Está nos assistindo. Depois desse vídeo, se o Face não me bloquear, vocês percebem que sempre eu sumo, né? Porque o Facebook é assim. Quando você está querendo apresentar alguma coisa e você quer ampliar isso e você não paga, eles bloqueiam, né? Tá, pode até ser que bloqueie esse vídeo aqui, mas não tem problema. A verdade tem que ser dita, né? Agora, se eu fizer um pacote com o Facebook, aí é outra história. Mas como eu não tenho nenhum pacote no momento com o Facebook, então é assim, eu estava punido, né? De mandar vídeos para os grupos. Esse vídeo agora eu vou mandar para os grupos, né? A partir de hoje, dia 1º, né? De novembro, o Facebook me liberou de novo. Mas tá bom, eu tô servindo a Deus. Deus sabe o que faz. Na hora certa as coisas vão acontecendo. O importante é eu ser uma placa, de alguma forma, meu amigo, minha amiga, eu ser um instrumento de Deus. Isso faz parte de mim. Eu preciso descobrir isso em mim. Eu tenho uma missão. Eu não estou aqui nessa terra, nesse plano de vida, só por estar passando aqui. Não, existe toda uma dimensão, existe todo um plano de Deus em cima disso, para mim, para você, para que nós possamos então desenvolver e desempenhar as nossas funções e os nossos papéis, e assim poder dizer e afirmar realmente que nós somos felizes. Meu amigo, minha amiga, eu quero convidar você a ter felicidade, mas dentro de você, não fora. Alegria dentro de você e não fora. Por isso eu quero orar por você nesse momento, pedindo ao Espírito Santo de Deus, tu que sois a força que permanece conosco, que está em nós, na grandiosidade do Pai, em tudo aquilo que Jesus, o Filho, fez por nós. Eles quiseram permanecer no meio de nós. Então, aonde eu estou aqui, existe uma força, um poder, uma graça que age dentro de mim e ao redor de mim. É dentro de mim e ao redor de mim. Essa força, essa graça, ela se chama Espírito Santo de Deus. Ele nos protege, ele nos guia. Eu achei interessante que eu estudei a respeito da peste negra semana passada. E a peste negra aconteceu no século XIV. E ela arrasou a Europa. Foram mais de 13 milhões de europeus mortos pela peste negra. O que era a peste negra? A peste negra foi um vírus, um bichinho lá, que de alguma forma alojou-se numa pulga, e essa pulga se alojava nos ratos, e os ratos estavam nas embarcações, e foi passando essa doença. Ela assolou a Europa, 13 milhões de mortos. Inclusive até na época, não é? Devido ao avanço da doença, o povo começou a questionar isso, e a Igreja Católica, que era a igreja que existia na época, ela afirmou o seguinte: essa peste estava acontecendo devido às coisas erradas que o ser humano fazia. Aí ela passou um monte de regras para o ser humano viver, o ser humano procurou viver aquilo, mas a peste não acabou.
e muitos morreram. Aí os padres começaram a fugir, né, porque eles eram chamados a dar extremunção nas casas, mas não podiam, porque se eles fossem lá, eles também pegavam a doença. A doença matava em 15 dias, algumas em uma semana. Um dos efeitos dessa doença, saía na pele umas manchas pretas, virava uma ferida e queimava, ardia e matava a pessoa em uma semana. E o que aconteceu, meu amigo, minha amiga? E eu descobri isso tudo, falei, meu Deus, e até orei, falei, Jesus, me dá uma luz para me compreender como é que tantas pessoas morreram, Senhor. 13 milhões de pessoas morreram na Europa. Assim, mas por quê? Aí conversando com outro amigo, que também é um historiador, ele falou, Zé Luiz, naquela época teve um bispo que ele teve uma visão de um anjo, eu não sei qual arcanjo que era, se era São Miguel ou se era São Gabriel, guardando a espada, e passou 2 semanas, foi erradicada essa peste, né? Aí eu comecei a analisar que houve de alguma forma uma permissão de Deus, houve uma permissão de Deus para que isso acontecesse. Eu não sei o porquê, mas houve uma permissão, eu não descobri o porquê. Quem sou eu? Às vezes nem vou descobrir, né? Mas também a gente lê no livro dos Reis que no tempo de Elias existia muitas viúvas que sofriam, mas Elias foi enviado somente à viúva de Serepta para cuidar dela. Sabemos também que existiam muitos leprosos no Antigo Testamento no tempo de Naamã, mas somente Naamã foi curado por Elias. E diante desses fatos, nós não temos respostas, porque nós não entendemos o que existe de plano de Deus. Mas nós sabemos que existe uma força, e esse é o nosso grande galardão. Existe uma força que habita dentro de nós, que se chama Espírito Santo de Deus. Existe uma força que está ao meu redor, que permanece comigo, que se chama Espírito Santo de Deus. Se eu acredito nisso, se eu me abro a isso, porque tudo que veio da parte de Deus é como alguém batendo na porta. Se a gente abre a porta, aquele momento acontece. É aquilo que está em Apocalipse, né? Isso que estou à porta e bato. Jesus falando. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Então a graça, o Espírito Santo que permanece em nós e está em nós, é uma força tremenda, grandiosa. Se nós nos abrimos a ela, ela interage, ela intervém, ela nos ajuda, ela nos caminha conosco. Agora, se eu não acredito, se eu acredito somente na força humana, no poder do dinheiro, no poder da própria habilidade humana, e deixo de lado essa força grandiosa que está em mim, está ao meu redor, logo ela não age. Não porque Deus não queira, eu estou fechado. Existe até uma passagem no Antigo Testamento que fala assim, não são os vossos pecados, não é a mão de Deus que é incapaz de salvar, mas são os vossos pecados que criaram uma barreira entre vós e Deus. Então, ou seja, o que é o pecado? O maior pecado é a incredulidade, é eu não acreditar. Esse é o maior pecado. Quando eu não acredito, eu estou pecando, porque eu estou me fechando para a graça de Deus. Então, o fato da pessoa não acreditar, fecha as portas. Deus não pode fazer nada, porque deu liberdade para a pessoa. Ele não pode invadir a vida da pessoa e agir. Ele age sim, abençoando, dando um monte de bênção, de graça, mas dentro de um limite. Agora ele não pode abrir isso, porque a pessoa está fechada. E Deus respeita muito isso. Veja bem, Deus conversou, segundo nós lemos no Antigo Testamento, Deus conversou com Moisés, e Moisés falou, então Senhor, nós sabemos que tem água em cima da terra, e não tinha água nenhuma, mas Deus nem falou isso para Moisés. Nossa, mas Moisés, está errado, Moisés, não tem água em cima da terra não, mas Deus ficou na boa, ficou de quieto. Porque Deus se relaciona com o homem, de acordo o homem se abre. Se o homem acredita que 1 mais 1 é igual a 1, Deus respeita. Agora, se o homem acredita que 1 mais 1 é igual a infinito,
você dá uma abertura. Então nós precisamos nos abrir a Deus. Eu peço ao Espírito Santo que permaneça em você, que age em você, que possa estar te convencendo a se voltar para Deus, a se voltar para o mundo espiritual, a se abrir aquilo que é interior, a sua alma. Estou chegando aqui no meu destino. Tivemos uma boa conversa hoje, né? Eu nem sei quanto tempo, eu estou conversando com você e nós estamos seguindo, né? Muita aventura pelo caminho, mas o importante é que isso fique registrado. E o meu convite nesse registro é que você olhe para dentro. Você tem uma alma, você não é só fruto da parte externa. Você tem uma alma, um espírito. E nessa alma, nesse espírito, Deus tem um plano para realizar na sua vida e nos seus caminhos. Eu estou chegando aqui, ó, no meu destino, tá vendo lá? É a igreja. Vem participar do momento de oração católico, a Santa Missa, nessa manhã. Desejo a você muitas bênçãos, muitas graças na sua vida. E um dia desse a gente se encontra de novo para conversar mais um pouquinho sobre o reino de Deus. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.